Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que ela está em livro de Reis, o capítulo 17, e o versículo é do 8 ao 16. Tem um contexto na minha Bíblia que diz assim: a viúva de Serepta. Diz assim a palavra do Senhor no 8: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. A meditação é sobre a importância de obedecer uma instrução e seguir a direção de Deus. Este é o propósito da nossa palavra hoje, amém? Ele aqui, tá falando ele, era Elias. Elias era o profeta. Esse profeta, por direção de Deus, ele já tinha ido ficar no ribeiro de Querite, um rio. Deus mandou ele para lá, ele ficou um período ali. Era um período que não chovia e ele ficou ali por um tempo, sustentado por corvo. Quando o rio secou, Deus mandou que ele fosse para a cidade e que ele tinha preparado uma viúva para cuidar dele. Mas presta bastante atenção à situação dessa viúva que ia cuidar deste profeta. Presta atenção na palavra do Senhor. Olha o que diz no 10. Então ele se levantou, ele obedeceu a Deus. Deus mandou ele para o ribeiro, ele foi. Depois Deus mandou ele para a cidade, ele foi. E ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele o chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. Ele pediu água para ela. E a Bíblia diz no 11, e indo ela buscá-la, né? Ela foi buscar água para ele, e ele chamou e lhe disse: traga-me, peço, também um bocado de pão na tua mão. Ele devia estar com fome, ele pediu água, ele chegou na casa da viúva, Deus mandou ele para lá, ele pediu água, ele não sabia a situação que a viúva estava, mas Deus sabia, e mandou ele para lá, mesmo sabendo dessa situação. E ele chegou lá e pediu, ela buscou o pão, ela buscou a água, e a hora que ele pediu o pão, olha o que ela respondeu para ele, no 12. Porém ela disse para ele assim, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Amém? Essa senhora, esta viúva, já tinha perdido as esperanças. Ela ia comer, fazer um bolinho para ela, o que ela tinha só dava para ela e para o filho. E o profeta chegou com fome e pediu, e ela disse que não, ela não disse que não tinha nada, ela falou: só tenho isso. Ela tinha já a esperança se esgotado. Ela ia comer, ela e o menino ia morrer. E esse profeta chegou na vida dela, nesse momento difícil da vida dela. E ele também já estava passando por um momento difícil, mas ele estava sendo preparado por Deus para vir fazer a diferença na vida desta mulher. Presta bem atenção agora no 13. No 13 diz assim: e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela foi lá e olha o que diz o Deus. E aí ela foi lá e fez. Olha o que diz o 14. Aí ela fez o bolo para ele, ela levou para ele, e ele profetizou na vida dela, com a autoridade do nome de Jesus, em Deus, né? A palavra é de Deus, e ele profetizou para ela e disse assim para ela, no 14: porque assim diz o Senhor, Deus falando com ela, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Era um tempo de seca, mas ela tinha, na casa dela, ela tinha o que precisava para Deus multiplicar. O que você tem em você para Deus multiplicar? A sua fé, para Deus multiplicar ela?
Você está com alguma coisa que Deus precisa modificar na sua vida? Ela precisava de multiplicação no que ela tinha. Ela tinha água, que representa a palavra de Deus espiritualmente falando, representa a palavra. Ela tinha um azeite, que representa a unção. E ela tinha um punhado de farinha que multiplicava, que representa a multiplicação. Então ela tinha, só que ela não sabia o que estava na mão dela. Amém? O que você tem que Deus possa modificar na tua vida hoje? E ele disse assim para ela, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, a sua casa por muitos dias. Quem estava esperando comer ao último pãozinho que tinha e morrer, a Bíblia diz que ela comeu por muitos dias, não só ela e não só o filho, a casa dela. Deus tem o poder para multiplicar, Deus tem o poder para transformar. O que você tem aí que Deus está falando contigo, que Ele multiplica, basta você obedecer a palavra, seguir a direção que Deus te deu e a instrução que Deus já te deu, seguir direitinho para que haja mudança na sua vida. E daí no 16 diz assim: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Amém? Eu estou aqui hoje com esta palavra que Deus colocou para me levar para você, dizendo que o que você tem para Ele multiplicar é a tua fé, pois Ele multiplica. Se você está sem esperança, Ele multiplica as suas esperanças. Confia no Senhor. O mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus desta viúva, é o mesmo Deus que está falando comigo e com você nesta manhã. Que esta semana seja uma semana diferente na tua vida. Faça diferença. Faça diferença onde você estiver. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Toma posse da palavra. Porque a Bíblia diz em Isaías 55:11, Isaías 55:11 diz assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca, não é da minha boca, é da boca de Deus. É Ele que está falando. Ela não voltará vazia, para qual ela vê, ela faz prosperar. Eu não sei que área da tua vida Deus vai fazer prosperar, mas eu profetizo em nome de Jesus essa palavra para fazer a mudança na tua vida. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que você seja conduzida pelo Espírito Santo, em nome de